Quero convidar você nesse espírito de adoração. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Um pouquinho mais de pé, por favor. Lucas, capítulo 8. Verso 41 e 42. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha, única filha, de 12 anos, que estava à beira da morte. Uma filha única, de 12 anos, que estava à beira da morte. O nome desse pai chamava-se Jairo. Senhor Deus, oh Deus, quantas pessoas, quantas vidas na situação de Jairo, quando não vê mais solução para os seus problemas, não vê solução mais para os seus enfermos. Deus fala conosco nesta noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, que possamos alcançar a graça de Jairo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos, pode sentar. A mensagem que eu quero trazer nessa noite, para que você possa ter um princípio, um ponto de referência. Quando a morte for provável. Quando a morte for provável. Eu vejo aqui a história de fé, uma história de persistência de um pai que não desistiu, um pai que não entregou a sua filha para a morte, um pai que lutou. E olhando aqui mesmo, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, quando tudo parecia consumado, esse homem foi às últimas consequências. Jairo, ele moveu-se na direção certa, moveu-se na direção correta. O que nós precisamos fazer nesses momentos é nos movermos na direção certa, na direção correta. O grande desafio que nós temos, amados, nestas horas difíceis, é tomar decisões corretas. Temos que tomar decisões certas, porque não dá tempo para brincar, não dá tempo para tentar fazer alguma coisa. E este homem, ele fez a decisão correta. Esse homem, ele foi ao encontro de Jesus e roga para que Jesus vá na sua casa. Ele implorou para Jesus ir na sua casa. E pelo contexto nós vemos que a casa de Jairo, ela estava cheia de pessoas. Estava lotada de pessoas. Pessoas que já estavam certas, pessoas convictas da morte daquela menina. Mas aquele homem, talvez acreditando em uma última oportunidade para salvar a sua filha, ele vai ao encontro de Jesus.
ele vai buscar Jesus. Nessa história linda, uma coisa me entristece. E esta coisa se repete conosco. E eu até coloquei uma frase: Jesus, a última oportunidade. Quantos fazem de Jesus a última oportunidade? Quantos que recorrem a Jesus no último momento? Não tem mais jeito, não é mais possível, então eu vou procurar Jesus, eu vou ao encontro de Jesus. Quantas pessoas, amados, sabe? Jairo sai desesperado à procura de Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele era chefe da sinagoga. E no meio do caminho, parece que tem um contratempo. No meio do caminho, Jairo depara-se com uma multidão. Você pode ver no verso 43, uma multidão que seguia Jesus. E no momento que Jairo está falando com Jesus, chega alguém e tira a atenção de Jesus, de Jairo. Parece que ele tinha conseguido, eu vou conseguir. Mas a hora que tudo parece que estava dando certo, a palavra de Deus aqui diz que veio por detrás de Jesus uma mulher e tocou na orla das vestes de Jesus e tirou a atenção que Jesus iria dar para lá, para Jairo. A nossa vida também é assim. Quando parece que Deus está nos ouvindo, as coisas vão dar certo, parece que alguma coisa atrapalha e as coisas começam a dar errado novamente. No verso 44 diz que uma mulher chegou por detrás e tocou as orlas de Jesus. Parecia tudo perdido para Jairo. Quando alguém lhe diz, olha no verso 49, não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito, a sua filha já morreu, deixa o mestre prosseguir, deixa ele no seu caminho, deixa ele em paz, fazer o que ele tem que fazer, para de incomodar ele, porque a sua filha já morreu. Oh, amado, Jairo poderia ter desistido ali, ele poderia ter abandonado ali, não tem mais jeito mesmo, chegou a notícia da minha casa que a minha filha morreu. Jairo poderia ter saído dali praguejando, murmurando, reclamando, descrente de tudo. Poderia ter abandonado a fé. Mas não foi isso que nós vemos aqui, amados. E eu vejo aqui, talvez, eu creio, a intervenção de Jesus. Porque Jesus, no mesmo instante que ouviu o mensageiro do inferno, tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Eu acredito que só pode ser mensageiro do inferno para dizer uma coisa dessa, na frente de Jesus, e falar, para de incomodar, porque sua filha já morreu. Quantas pessoas já chegaram diante de você? Não tem mais jeito seu caso, não. Abandona isso, para. Eu vejo que é hora de repreender. Repreender em nome de Jesus. Porque nós cremos num Deus que é poderoso, um Deus que tem todo o poder. Um Deus que ressuscita morto. Mas parece que Jesus não deu tempo para Jairo pensar ou desistir. Eu vejo aqui uma intervenção de Jesus. Porque diz aqui que Jesus, ouvindo
O mensageiro, ele foi logo dizendo: não temas. Jairo, não temas. Crê somente. Se você crer, a sua filha será salva. Se você crer, a sua filha será salva. Se creres, verás a glória de Deus. Quando que nos falta a fé para crermos, para podermos ver a glória de Deus? Para ver a glória de Deus é preciso ter fé, é preciso crer. Muitos não veem a glória de Deus porque não creem até o fim. É preciso crer até o fim. Na palavra que diz: ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Qual é o limite da nossa fé? Até onde vai a nossa fé? A nossa fé vai até onde alguém chega e fala que não tem mais jeito? Assim é a fé de muitas pessoas. O limite é quando alguém chega e diz: não tem mais jeito. É quando o médico diz: não tem mais jeito. É quando o médico fala: não é mais possível. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Não tem mais nada a fazer. E as pessoas param por ali. Mas Jairo, ele foi mais adiante. Ele foi buscar a sua última oportunidade. Ele acreditava que tinha uma última oportunidade. E eu não concordo com isso, mas se tem uma última oportunidade, vamos lutar até o fim. Sabe, querido, crê somente e tua filha será salva, disse Jesus. Eu quero dizer, amados, que Jesus, Ele está sempre ouvindo aqueles que clamam. Jesus ouve a nossa oração. Jesus ouve a nossa intercessão. Não vamos perder o ânimo, não vamos perder a nossa fé. Eu quero dizer que a voz do povo, ela é vencida pelo poder da palavra de Jesus. O povo estava ali: não tem mais jeito. O mensageiro: não, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas a voz de Jesus falou: não, creia somente e tua filha será salva. Creia. A voz do Senhor para a tua vida, meu amado, é creia, creia, creia. O teu negócio está salvo, a tua família está salva, o teu marido está salvo, a tua filha está salva. Creia. Jesus está dizendo: não ouça o povo dizer que não tem jeito, não ouça o médico dizer que não tem jeito. Ouça a voz de Jesus: creia e tua casa será salva. Jesus pediu só uma coisa: creia que a tua filha será salva. Uma coisa só. Então, amados, não podemos perder o ânimo e a fé. Muitas vezes, como aqui, é preciso ter paciência, esperar o agir de Jesus. Ter paciência, esperar o agir de Jesus. E venha comigo nesse texto. Por quê, amados? Eu não entendo. Mas talvez no meio do caminho apareça uma mulher com fluxo de sangue, que toque as orlas de Jesus. E Jesus pare um momento de atender você para dar atenção àquela mulher com fluxo de sangue que toca nas orlas dele. E eu entendo que tocar nas orlas de Jesus é muito forte. Quando alguém toca nas orlas de Jesus, ele para de atender o Jairo, ele para de atender quem for, para olhar e para intervir na vida daquele que toca nas suas orlas. Estou falando do adorador agora. O adorador consegue tocar as orlas de Jesus. Então eu entendo que Jesus para de atender alguém quando chega alguém que toca nas suas orlas. Mas calma lá, não está perdido. A hora que ele resolver o problema da mulher do fluxo de sangue, aí ele vai na tua casa.
Ele te ouviu. Ele vai resolver o teu problema também. Nada está perdido, espere um pouquinho mais. E um fato importante que nós precisamos aprender aqui com Jairo: não inveje a cura da mulher do fluxo de sangue, antes da sua cura. Talvez você tenha um vizinho que está sendo curado, e você há muito tempo está dentro da igreja e não consegue alcançar a bênção de Deus. E você fica, mas por que ele, por que ela, e eu estou aqui ainda há tantos anos esperando o meu milagre, a minha bênção? Não inveje o que Jesus está fazendo com o teu vizinho. Não inveje a bênção do teu vizinho. Olhe para a bênção do teu vizinho e continue pensando: a minha hora vai chegar. A minha vez vai chegar. Quanto tempo eu esperei, mas chegou a minha vez. Foi o caso de Jairo. Eu esperei ele curar a mulher do fluxo de sangue, mas chegou a minha vez. Sabe, amados, em alguns momentos, pode parecer que Jesus não tem dado atenção para nós. Mas não é porque parece que Ele não deu atenção a nós, que nós vamos abandoná-lo. Que nós vamos deixar a presença dEle, vamos continuar na presença dEle, como fez Jairo. Jairo nos dá uma lição. Ainda parecendo que Ele me abandonou, mas eu continuo aqui. Eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu vou esperar quanto tempo for preciso. Se Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Ele vai me curar também, Ele vai curar a minha filha também. O meu momento vai chegar. Muitos, a exemplo de Jairo, vão tentar nos desanimar, vão tentar tirar nossa fé. Sabe como? Pela certeza das coisas visíveis. A nossa fé é tirada pela certeza das coisas visíveis. Jairo, a tua filha está morta, não adianta mais. É o que eles estavam vendo. Eles viram a filha dele morta e tentaram tirar a fé de Jairo. Tentam tirar nossa fé com coisas palpáveis, com coisas reais, a nossa visão. Sabe, meu amado, e nós não podemos olhar para estas coisas. Por quê? Porque nós queremos um Deus que traz à existência as coisas invisíveis por meio da fé. Nós cremos num Deus que traz à existência das coisas invisíveis, das coisas inexistentes, por meio da nossa fé, por meio da nossa esperança. Para Deus não há impossível. Não há impossível. Sabe, amado, foi no pior momento da vida de Jairo que a fé dele, daquele homem, se aflorou, que a fé dele talvez se multiplicou. Jairo, na verdade, ele apoiou-se em Jesus e pôde ver a morte da sua filha ser vencida pela palavra de Jesus. Oh, querido, vamos crer mais, vamos esperar mais, vamos ter paciência, não vamos desistir, não vamos abandonar. A fé pode ser vencida. Sabe, amado, quando as pessoas chegam diante de nós e falam: não tem mais jeito, não dá mais. Pessoas querem vencer a tua fé. Mas quando nós nos apegamos à palavra de Deus, nós podemos crer no amanhã, crer no futuro, porque a palavra de Deus é cheia de esperança para nós.
E eu vejo aqui que Jairo, ele usou sua fé racional, que o ajudou a não perder o controle de si mesmo e agir de um modo prudente, paciente, mesmo diante de uma situação desesperadora, uma situação irrevogável, que não tinha mais jeito. Olha o verso 51. Tendo chegado Jesus à casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. Oh, meu amado, isso aqui nos traz lição. Jesus sendo Filho de Deus, Jesus sendo Deus, diante de uma situação que parecia irrevogável, impossível, quem foi que ele levou com ele? Pedro, Tiago e João, os três chegados. Tem momento na nossa vida que nós precisamos de pessoas chegadas como irmão. Aquela multidão talvez pudesse atrapalhar. Você pode dizer atrapalhar Jesus, pastor? Por que Jesus levou então Pedro, Tiago e João? Tem muitas pessoas que atrapalham nossa vida, atrapalham nossa fé. Pessoas que fazem nos desistir, que nos desanimam. Tem pessoas que são coveiros, sabia? Tem pessoas que estão esperando morrer, com a cova aberta, para sepultar o teu sonho, para sepultar você. Tem dono de funerária que está com o caixão preparado para você, meu amado, esperando a sua morte. Você vai permitir? Ou você vai acreditar na palavra de Jesus? Você vai sepultar o teu sonho? Ou você vai crer numa reviravolta, no impossível na tua vida? Eu queria que você soubesse. Tem coveiro com a cova aberta, esperando você morrer, querendo a sua bênção. E ainda muitos que batem nas suas costas. Pedro, Tiago e João, vem comigo, amigos verdadeiros. Me acompanhem, intercedam comigo. E todos choravam e pranteavam. Por que chorar e prantear? Mas ele disse: não chores. A menina não está morta, a menina está dormindo. Está vendo por que ele não quis? Olha aqui, riam-se dele. Verso 53, riam-se dele. Será que Pedro e João e Tiago riam de Jesus? Quantos irmãos que riem de você, da tua situação? Para de lutar, para com isso, não tem mais jeito não. Deixa de ser bobo, para de gastar dinheiro. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Menina, acorda. Você dormiu demais. É hora de levantar. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: acorda, levanta. Você já dormiu demais. A tua bênção chegou. O teu momento chegou. Eu já resolvi o problema da mulher do fluxo de sangue. Chegou a sua vez. Acorda, levanta. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E só restou uma coisa: deem comida para ela, ela está com fome. Deem comida, ela está com fome.
Oh, querido, será que não dá para nós pensarmos nessa história, alimentar a nossa fé e saber que o nosso caso não está perdido, ter certeza que Deus tem um plano para você e seu plano não pode ser frustrado. O inimigo não tem poder para frustrar o teu plano, o teu sonho. Você tem ouvido a voz de multidões, de amigos, entre aspas, que querem ver a tua morte, a tua derrota. E o que me faz pregar, o que me encoraja a continuar acreditando, eu não desisto. O que me faz, encoraja a continuar pregando, acreditando em Jesus, em milagres. E ver com meus olhos que depois de 2000 anos, algo parecido acontece na nossa vida, no nosso meio. E nada está perdido. Nada está perdido. Eu tenho um caso de Jairo. Só que o Jairo é uma mulher. Eu quero chamar aqui à frente o Jairo e a sua menina morta, que reviveu. Marcela e Adilson, vem para frente. Isso, glorifique o Senhor. Essa mulher é Jairo. A força dessa mulher, a fé e a persistência dessa mulher, lutou até o fim, não desistiu do menino morto. O que vocês vão ouvir agora é para ressuscitar a gente aqui nesta noite, viu? Boa noite, né? Sou a Marcela, meu marido Adilson. Eu separei um versículo de Mateus 19, 26, que diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. A nossa história... Quer sentar lá, amor? A nossa história começou no dia 16 de outubro de 2017. Meu marido estava bem, nós tínhamos uma vida normal, né? Trabalhava, tudo. E um dia ele foi para a padaria e minha menina falou: mãe, o pai não está bem. O pai subiu e ficou muito pálido e os lábios roxos. Eu falei: então tá, então nós vamos no pronto-socorro, né? Chegamos no pronto-socorro, a médica já internou e falou: olha, o Adilson está com os glóbulos vermelhos muito baixos. O normal de 7, ele estava com menos 4. Não deixou ele levantar, lá ele ficou, tomou as bolsinhas de sangue e tal, e foi encaminhado para fazer uma endoscopia. Quando ele fez a endoscopia, isso foi no dia 16 de outubro. Quando ele fez a endoscopia, o médico disse assim: olha, seu marido está com um problema sério no fígado, muito grave. Ele está com cirrose. Ele é alcoólatra? Eu falei: não, meu marido não é alcoólatra. Então, mas ele está com cirrose. Você precisa procurar um médico com urgência. Eu falei: tudo bem, né? Na segunda-feira, ele passou o efeito da anestesia, né, da endoscopia, a gente fica meio ruim e tal. Passou, quando foi umas 5 horas da tarde, ele foi trabalhar.
foi trabalhar, voltou umas 10 horas da noite, ele falou assim, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que eu estou com o estômago ruim. Vou dormir. Falei, tudo bem. Quando foi umas 11 horas, ele levantou com muito vômito, vômito de sangue mesmo, puro, uns coágulos enormes, que parecia o fígado no chão. Eu não tive tempo de pensar em nada, só falei para os meus filhos, avisa a tia, pede oração para o pai, que eu estou indo para o hospital com ele. Chegamos lá, ele já muito debilitado, muito sem cor, né? Porque estava perdendo muito sangue. Cada vômito ele vomitava, acho que 1 litro de sangue. O médico chegou e não quis pedir a internação para ele, né? E aí ele falou assim, olha, para a gente pedir para ele ir para outro lugar, a gente precisa que ele vomite de novo. Porque ele já vomitou, já passou e ele está bem. Aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, manda vômito para esse homem. Manda vômito, porque ele precisa sair daqui. Porque aqui, infelizmente, a gente não tem recursos para tratar disso, né? E a gente sabia que ele poderia morrer esgotado, desde a primeira vez. Aí ele vomitou de novo, o médico abriu fila de cross para ele, pediu para ele sair. E a gente sabe que a fila do cross é muito demorada. Às vezes demora dias para isso acontecer. E a gente não podia esperar dias, né? Porque ele ia morrer ali esvaído. E aí a madrugada toda, eu sentada no chão, naquela banquetinha, na escadinha, eu colocava a mão na barriga dele e pedia para Deus, não deixa ele vomitar, Senhor, não deixa, deixa a gente ir embora daqui primeiro. A gente precisa ir para algum lugar que tenha recursos. E ele muito mal, já estava verde nessa hora, né? Mas ele não vomitou até no outro dia que saiu a transferência dele. E nesse meio tempo, passou um médico lá, né? A gente sabe que Pederneiras não tem recurso. Aí passou um médico e falou assim, olha, nós vamos precisar fazer as ligaduras. Ligaduras de esôfago é quando a gente liga as veias que tem no esôfago, né? O fígado parou de funcionar, então não tem para onde sair o sangue. Então sai pela boca. Aí a gente vai ligar as veias dele aqui na cidade. E o médico falou assim, olha, você que vai ter que optar. Ou ele faz a cirurgia aqui, ou ele espera para ser transferido. E aí a gente fica assim, né? Meu Deus, é uma situação complicada, porque a gente sabe que é uma decisão fortíssima que a gente tem que tomar com a vida da outra pessoa, né? E eu falei, tudo bem. Sentei, comecei a orar, falei para Deus, olha, Deus, não deixa eu errar na minha decisão, eu quero ter uma decisão certa. Porque se a gente ficar aqui, ele morre, mas se a gente esperar, ele morre também. Eu falei, então o que a gente faz, né? E eu falei, quer saber? Vou na farmácia comprar um house. E fui. E nisso, desvairada, fui. Aí nisso o médico passou. Ainda ficou bravo com ele e falou assim, bom, já, seu Adilson, que é o senhor mesmo que está preocupado, só o senhor, então nós vamos fazer as ligaduras aqui na cidade. E eu cheguei, aí ele falou assim, Chalê, nós vamos e vamos fazer aqui mesmo, e seja o que Deus quiser. E eu fui empurrando a cadeira de roda, porque ele já não tinha muita força para levantar. E eu falei, Senhor, se for para fazer aqui, a gente faz. Mas o Senhor vai na frente e cuida de tudo, porque é complicado. E sentei do lado de fora, ali da espera do centro cirúrgico, e ele entrou. E não deu 5 minutos. O médico chegou e falou assim, olha, a fila do cross liberou e o seu marido está indo embora para Bauru, no estadual. Falei, glória a Deus, vamos para lá. Aí fomos para lá e a gente acha que é assim, né? Nós vamos chegar, vai fazer as ligaduras, tudo vai ficar lindo, maravilhoso, nós vamos vir embora. Mas não é, né? E aí nós chegamos em Bauru, fez as ligaduras e tal. E aí começou a nossa prova mesmo, né? Que fala, olha, só por Deus mesmo. Eu entendo que quando o médico passou ali naquela sala e subiu com ele
para o centro cirúrgico aqui em Pederneiras, realmente não era para eu ter a decisão, faz ou não faz. Deus agiu ali e falou, eu estou à frente e vou cuidar dele para você. E aqui ele não vai ficar. Nós fomos para Bauru, fez as ligaduras, ficou na UTI alguns dias, fomos para o quarto. E na UTI ele pegou uma bactéria, ele já estava magro, ele já era magro, né? Ficou um pouquinho mais. Aí ele pegou uma bactéria na UTI. E essa bactéria fez com que em 26 dias ele perdesse mais de 44 quilos. Ele foi para 35 quilos, né? E era uma bactéria muito forte. Ele chegava a ficar assim, ajoelhado na cama, e a diarreia saindo, sabe? Saindo. E ele não tinha forças ali. Foram 26 dias sem comer, sem beber, porque ele não podia comer nada por causa das ligaduras. E com muita diarreia. Foi aí que ele perdeu os 44 quilos, né? E ele gritava dia e noite de dor. Não davam remédio para ele. Às vezes davam dipirona e não funcionava. E a gente via ali ele definhando, ele acabando, e a gente clamando, e não ia. Mas a gente, ser humano, a gente tem aquela necessidade de querer fazer por impulso e querer fazer as coisas primeiro e falar, bom, eu entrego na mão de Deus, mas eu vou fazer um pouquinho, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entregue mesmo e fala, bom, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai estar por mim, né? E a gente tem essa ansiedade de querer fazer um pouquinho, né? E aí ele estava muito ruim, a médica não deu muito certo no caso dele. E Deus vai colocando uns anjos assim na vida da gente, que a gente vai falando, meu Deus, né? Deus mandou uma enfermeira que falou para mim assim, Marcela, é a vida do seu marido. Desce lá, conversa e pede para trocar de médico, né? Porque essa médica não está dando muito certo. Ele precisa de cuidados. E ele já estava com encefalopatia. Então, assim, ele gritava dia e noite. Eu passava lá todas as noites com ele. Às vezes revezava com a minha sogra. E passava o dia também. Então, assim, era doído para ele, era doído para a gente, para os filhos, para todo mundo, né? E aí, um certo dia, eu chamei uma médica, a gente pediu para mudar de médico, mudou. E essa médica é muito interessante. Ela tinha síndrome do toque. Então, ela não pegava nele, né? E eu falo que eu acho que Deus mandou essa médica lá para me provar, sabe? E essa médica um dia olhou nele e falou assim, seu Adilson, Jesus, tem misericórdia, o senhor está com câncer, seu Adilson. Ele regalou 2 olhos para mim, assim, só tinha pele, osso e olho, né? E eu olhei e comecei a dar risada. E ela falou assim, já vou chamar o centro cirúrgico. Vou chamar o centro cirúrgico e vai fazer uma cirurgia de urgência. Aí eu falei para ele, você não vai fazer cirurgia. Falei, doutora, eu não aceito essa palavra na vida do meu marido. Ele não está com câncer. A senhora não fez exame nele, a senhora não sabe o que ele tem, e ele não está com câncer. E ela saiu, toda felizona que ela ia chamar o centro cirúrgico. Falei, deixa ela ir. Por fim, eu desci, troquei de médico e tal, né? Aí veio o segundo médico, tirou a água da barriga dele, a primeira vez 4 litros, a segunda vez 5 litros. E ele foi ficando cada vez mais debilitado. Não comia, não bebia, só diarreia e água da barriga que saía. E encefalopatia. Chegou um final de semana, foi o final de semana, assim, terrível pra gente, né? Ele ainda estava no 4º andar do estadual. Aí eu olhei para ele e eu não via a barriga dele se mexendo. E ele tinha dado um trabalho a madrugada toda, com muita dor, gritando, tomando banho, caindo pressão, encefalopatia, e por aí vai.
E eu olhei assim, eu não vi a barriga mexendo. E eu não tinha coragem de chacoalhar ele assim e falar, acorda, pelo amor de Deus. Eu não tinha coragem. E eu fui para a janela, liguei para minha cunhada que estava em Bauru e as crianças estavam junto com ela. Eu falei, corre para cá, porque está acontecendo alguma coisa estranha. E aí, nisso, eu fui perto dele, deitei no ombro dele e comecei a chorar. Ele só virou o olhinho assim para mim e falou assim para mim, Xô, ele me chama de Choleta, né? Ele falou, Xô, eu tô morrendo. Pode me deixar aí em paz? Me perdoa de alguma coisa que eu fiz para vocês, mas eu tô indo. E eu disse para ele, jamais. Você não vai e eu não vou te perdoar. Você fica aí. Você tem as crianças, você não vai para lugar nenhum. Você fica aí, pelo amor de Deus. E chorando. E nisso veio uma enfermeira, tirou os batimentos cardíacos dele e tal, e falou para mim assim, Marcela, desce no refeitório comer alguma coisa, depois você sobe. Eu falei, mas não vou mesmo. Ele está acontecendo alguma coisa com ele. Eu acho que ele teve uma parada cardíaca e eu não vou descer, eu vou ficar aqui. Desce, Marcela, ele está bem. Eu falei, não, ele não está bem, eu vou ficar aqui. E eu fiquei. E pedi para a médica levar ele para a UTI, né? E essa médica era uma médica, assim, muito soberba, sabe? Muito soberba. E eu disse para ela, doutora, desce meu marido para a UTI, por favor, ele está passando mal, né? Ah, põe seu marido caminhar no corredor. Eu falei, doutora, meu marido não está andando. Ele não está comendo, ele está fraco, ele vai desmaiar no meio do corredor, vai cair. Desce ele para mim. Não, não vou descer. E aí eu comecei a chorar, as crianças subiram, chorou também, aí ela veio, passou a sonda nasal nele, ele começou a passar mal e ela resolveu levar ele para a UTI. Na verdade é o CTI, né? É um lugar que, já perto do necrotério, assim, um lugar horrível, muito gelado, gelado, gelado. É horrível o lugar. E ela ficou com raiva de mim, porque eu pedi, né? E ela colocou ele onde ela achou que era melhor. Tudo bem, vamos para lá. Aí fomos para lá. Nisso, passou um médico da nossa família lá no corredor. E eu falei, doutor, o senhor não podia dar uma olhadinha no Dilson para mim? Porque eu acho que ele não está bem. Ele está muito estranho. E hoje é o pior dia que tem, é hoje. O senhor não olha para mim? Ah, eu olho. Olhou ele e falou assim, Marcela, ele já fez cirurgia em mim, no choro, nas crianças, na minha sogra. É médico da família, né? E ele falou assim, olha, o seu marido realmente não está bem. Ele está mal pra caramba, mas eu não posso conversar com você, porque eu não sou médica dele. Eu falei, então tá, então eu vou para a clínica do senhor e o senhor conversa comigo? Converso. Fomos para lá. Dilson já estava no CTI, meu menino ficou cuidando dele, e eu e minha mãe fomos para essa clínica, né? E lá na clínica, ele falou assim para mim, olha, o seu marido está morrendo. De hoje ele não passa. Ele está com o fígado duro, ele está no 4º estágio de cirrose e ele está morrendo. Ele já teve barriga d'água, ele já ficou amarelo, ele já teve as varizes de esôfago e agora ele está com encefalopatia, que é a confusão mental, né? Vai para a sua cidade, avisa todo mundo que de hoje o Dilson não passa. E vamos ver se a gente consegue tirar ele de lá. Porque o estadual, ele é um hospital muito bom, mas ele não entende de fígado, não tem profissional para isso. Tem para várias outras coisas, mas para fígado não tem. E assim, a gente já tinha lutado tanto com as nossas forças, sabe? Com a força do ser humano, de ir atrás, de procurar, nossa, um monte de coisa, né? E a gente não conseguia, e aquele quadro só piorava. E eu falava para os médicos, ele está definhando em cima da cama, pelo amor de Deus, me ajuda. E como os médicos achavam que ele era alcoólatra, eles não davam atenção para nós. Ele falava assim para mim, olha, você não sabe o que é morrer de alcoolismo ainda. Ele vai ficar pior, ele vai morrer definhado, verde e vomitando sangue, porque é isso que um alcoólatra tem. E aquilo, nosso coração, e ele não sabia de nada, né, porque ele estava lá.
E isso, assim, o nosso coração doía demais de ouvir isso, demais, porque mesmo que fosse, a gente não pode tratar um ser humano desse jeito, né? E aquilo doía muito. E eles não queriam liberar o Dilson para nada, eles queriam estudar o porquê da cirrose dele, porque se eu dizia que ele não era alcoólatra e ele não tomava remédio contínuo, por que ele tinha cirrose? Então nós vamos ter que achar o porquê, né? E eu falei para esse doutor, eu falei assim, doutor Marcelo, o que eu faço agora? Ele falou, você vai lá para a sua cidade, avisa isso e volta. Volta no hospital, chama o médico que estava cuidando do Dilson, avisa que você conversou comigo, fala para ele ligar para mim, que eu vou conversar com ele e vou explicar a situação do Dilson. Porque o tratamento dele está todo errado, né? E ele vai virar óbito. Foi tudo bem. Aí, gente, eu acho que foi assim, o pior dia da minha vida, a pior oração que eu fiz na minha vida. Eu vim para a cidade. Primeiro, eu fui para o estadual. Achei o médico dele, que ninguém queria me falar onde estava. Eu achei. Esse anjo dessa enfermeira, a gente conversou bastante. Ela me explicou, achei o médico. E falei para ele, doutor, eu já estou sabendo do caso do Dilson, eu sei do que está acontecendo e a gente precisa tirar ele daqui. Porque expliquei toda a situação, que era muito grave e tal. Ele olhou para mim, ele e a esposa dele do lado, que até então eu não sabia que era esposa, falou assim para mim, eu não posso te ajudar. Eu não vou te ajudar. Porque você não pediu para tirar daqui e levar para o CTI? Então, agora você conversa com a pessoa que está ficando com ele lá no CTI. E eu não posso fazer nada por você. E eu falei, doutor, pelo amor de Deus, é a vida de uma pessoa. Me ajuda. Ele falou, não vou te ajudar. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu me viro. E vim para Pederneiras, levar o meu menino e minha mãe e voltar para dormir com ele à noite. Aí eu voltei para Pederneiras, chamei todo mundo na casa da mãe dele, da minha sogra, e expliquei a situação, expliquei o que o médico tinha dito para ele, né, para mim ali na hora. E aí veio assim a pior oração que eu fiz, né? Nós oramos ali, entregando a vida do Dilson a Deus, sabe? Falando que se fosse para ele morrer daquele jeito que ele estava, que Deus o levasse, porque não era justo ele morrer de fome e de sede. Não era justo, nem com ele, nem com a gente, porque é triste para o ser humano, a gente está lá comendo, bebendo, e ele lá com fome, ele falava para mim, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de água, molha a minha boca, sabe? E a gente, às vezes, burlava as leis, né? E dava um golinho de água para ele, para passar aquela sede que ele tinha, né? Mas que se não fosse da vontade de Deus, que se Deus tivesse um propósito na nossa vida, na vida da minha família, na vida dele, e não fosse para ele ir embora, que Deus abrisse os caminhos para mim. E que eu conseguisse enxergar e realmente falar assim, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e faz o que o Senhor quiser. Sabe, às vezes a gente fala assim, entrega na mão de Deus. É uma frase que a gente vê direto no Facebook, que eu me irrito. Entrega na mão de Deus, Deus no controle. Gente, é tão difícil você deixar realmente na mão de Deus e falar, leva a vida dele, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Me ajuda, tem misericórdia de nós, sabe? É tão difícil fazer isso, porque o ser humano, é a natureza da gente querer dar aquela ajudazinha, né? E a gente pediu para Deus, Senhor, me ajuda, abre os caminhos para a gente, porque a gente não tem força mais, a gente não tem mais para onde ir, ele já está internado, ele já está tratando, ele já está cuidando, e ajuda, Senhor. E fui para Bauru de novo, cheguei lá, e eu tinha que conversar com a plantonista do CTI, né? Eu cheguei lá, quem que era a plantonista do CTI, gente? Era aquela médica que estava do lado do marido dela, escutando tudo que eu estava falando. A hora que eu olhei nela, eu falei, Senhor,
tá de brincadeira comigo, né? Ó, eu falei, não vou conversar com essa mulher, vou sentar aqui. E comecei a orar, e olhava para ele, e orando, eu falei, Deus, me ajuda, me dá uma luz, um caminho, Senhor, porque eu não quero conversar com essa mulher. Ela sabia do que estava acontecendo, só que ela estava com muita raiva de mim, porque eu pedi para descer ele para o CTI, né? E não deu 15 minutos, meu celular tocou. Marcela, tem um médico em Botucatu, que é o único que pode salvar o seu marido, que ele atende no estadual só de sexta-feira, Dr. Fábio. E ele cuidou do meu marido, ele foi muito bom, e ele vai ajudar o seu. Aquilo, eu tive a convicção que Deus queria o meu marido vivo. Aquilo, assim, me arrepiava de ela ter falado comigo. Eu falava, Jesus, não é possível, né? No outro dia, nós já fomos para Botucatu, conversei com esse médico, mostrei a foto dele. Foi eu e meu primo para lá e conversamos muito. Ele falou assim, olha, o caso do seu marido é grave, né? É muito grave e a gente precisa tirar ele de lá. Mas o caso dele já está aceito em Botucatu, porque eu sou chefe do hospital da área de transplante de fígado de Botucatu. Aí eu falei, glória a Deus, eu estou no lugar certo, no caminho certo. Aí, pessoal, que eu entendi o que realmente é entregar, sabe? E falar assim, Deus, faz. Eu não quero fazer nada. Quem tem que fazer é o Senhor. E o Senhor vai fazer o que é melhor para nós, para nossa família, para o meu marido e para mim. Aí eu aprendi o que era a verdadeira entrega. Deus no comando sempre. Sabe? E voltei para Bauru. E aí o médico de Botucatu falou para a gente, Marcela, a encefalopatia é o último estágio da cirrose. Então, assim, o seu marido já está no último estágio, né? Mas eu vim embora, feliz da vida, dando glória a Deus, porque aí eu tive a certeza que meu marido ia viver. E voltando um pouquinho, quando eu fiz essa oração na casa da minha sogra, né? Voltando para Bauru, eu voltei conversando com Deus, né? E eu falava assim para Ele, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e o mar parece que não vai se abrir, sei que não estou só. Teus sonhos sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Sabe, gente, eu sempre cantava pro Dilson, sempre. Às vezes eu chegava uma vez eu estava sentada do lado de fora do CTI e eu escutei uns gritos, né? E eu falei, meu Deus, é o meu marido. E saí correndo. E eu cheguei lá, ele estava grudado nas grades, assim. E ele falava assim, me tira daqui, pelo amor de Deus. Né? E todo mundo em cima dele para amarrar ele. E eu falei, não vai amarrar ele, não vai. E ele deitado assim, ele falava para mim assim, sai daqui que eu vou te machucar. E eu falava, você não vai me machucar. Você não vai. E aí eu passava a mão na cabeça dele, e eu cantava e falava assim para ele, você é precioso,
mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. E aí eu cantava, e ele ia se acalmando, e aí ele ficava bem. Às vezes ele tomava uma morfina e ficava bem de novo. E aí ele falava para mim, canta para mim, Chaleta, mais uma vez. E aí eu fazia massagem no pé dele e cantava de novo. E aquilo ia me erguendo, sabe? E aí eu saí de Botucatu, vim para Bauru. E era um frio lá, gente, mas um frio naquele CTI, era um frio, uma judiação. Eu ia, naquele calor de novembro, eu ia de calça, bota, blusa, outra blusa e uma jaqueta de frio. Para vocês verem como é que é. E ele falava para mim, me tira daqui que eu vou morrer aqui, me tira daqui que eu vou morrer aqui. E eu falava, não, você não vai morrer. Aguenta as pontas aí. Eu falava, segura nas barbas de Deus e fica, porque você vai ficar. E aí eu voltei para Bauru e nisso já tinha passado vários médicos dele lá, né? Da equipe do Dr. Fábio. E já iam transferir ele para Botucatu. Isso era uma quarta-feira. E aí a médica veio e falou para mim, Marcela, não sei o que está acontecendo, mas o estadual não quer liberar vocês para irem para Botucatu. Aí eu falava assim... Aí eu falei assim, então tá, até sexta-feira eu vou. Né? E eu tinha isso na minha cabeça, até sexta-feira nós vamos para Botucatu. E eu não tinha conversado com aquela mulher lá no CTI, com aquela doutora. E aí na sexta-feira, o médico veio e falou assim, Marcela, os papéis estão todos prontos do CROSS, mas Bauru não libera, não sei por quê. Aí eu falei... Fui conversar com o chefe do CTI e falei, por que o Dilson não pode ir para Botucatu? Porque a gente tem que fazer testes nele e ver o porquê. Eu falei, mas o meu marido não é rato, não vai fazer teste nele. Eu não quero descobrir o porquê da cirrose. Tem cirrose, tá? Vamos cuidar do fígado, depois a gente resolve, né? E é o que eu falo, Deus manda anjos, né? E mandou uma psicóloga lá. E essa psicóloga, o Dilson falava, ela é meu anjo, Chaleta, ela é meu anjo. E muito magro, já com a sonda no nariz. Ele vomitava cocô pela boca. Ele não fazia mais cocô e nem xixi. O rim paralisou. E estava tudo ruim, né? Aí a gente foi atrás de transferir ele e tal. Conseguimos transferência para Botucatu e lá fomos. Fomos para lá, aí o médico falou assim para mim de lá, né? Olha, Marcela, eu entreguei o Dilson em Botucatu, era 6 horas da tarde, e eu saí de lá, era 11h30 da noite. Assim, sem roupa, sem ter lugar para ficar, sem ter nada. Eu fui na fé mesmo. Falei, eu durmo lá, não tem problema. E fomos. Aí já levaram ele para a UTI, tal, cuidaram dele. Aí o médico pediu para a gente conversar. Eu conversei, falei um pouquinho da vida do Dilson para eles e vim embora. No outro dia eu cheguei para a visita e lá no HC de Botucatu é 1 hora a visita só. Então a gente entrava das 2 às 3 e vinha embora. Aí a médica falou assim para mim, olha, Marcela, o seu marido, ele está muito magro. Muito. Ele está com 95% de grau de desnutrição. Você sabia que o seu marido pode morrer de desnutrição? Eu sabia. Sabia que se ele tiver mais um sangramento, a gente não consegue salvar a vida dele? Eu falei, eu sei. Você sabia que se tiver algum probleminha, o seu marido morre? Eu falei, sei. Eu falei, mas sabe, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu também sei que eu tenho um Deus que cuidou do meu marido até agora. E Ele não vai abandonar a gente. E eu vou embora daqui com o meu marido vivo, andando. Ele não vai morrer. E essa médica, ela era sensacional. Ela me abraçou, escorreu uma lágrima assim dela e falou assim, então, confia no seu Deus aí. E virou as costas e foi embora. Falei, beleza, joinha, estou confiando.
E lá o Dilson ficou. Só que nessa, o Dilson não abria mais o olho, não conversava mais. Não fazia mais xixi, não fazia mais cocô, não comia. Não tinha mais força para nada e estava com 35 quilos. Quando ele internou no estadual, ele internou com 80 quilos. Ele foi para Botucatu 26 dias depois com 35 quilos. Era um saquinho de osso, assim. Ainda eu brincava com ele. Falava, Cholo, você tá só o chassi do grilo. Meu Deus, era só o ossinho. Aí o médico falou assim para mim, né? E eu vim embora. E a mãe dele, desesperada e chorando, meu filho vai morrer. Eu falei, não vai. Confia, que fé é essa? A gente tem que ter fé. Se Deus permitiu que nós chegássemos até aqui, ele vai embora vivo. Aí tá bom. Aí eu vim embora, a médica falou para mim, Marcela, é 72 horas para ver se ele vai aprumar ou não. E a gente vai passar uma parenteral de comida para ele aqui. Se der tudo certo, em 3, 4 dias, o seu marido já vai estar abrindo o olho. Eu internei ele na sexta-feira. Isso ela me falou no sábado. Quando eu cheguei no domingo, o meu marido estava sentado, conversando, com o olho aberto. Gente, eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, como Deus é sensacional, cara. Ele é muito bom. E ele interagia com a gente em 2 dias. Em 2 dias, ele ficou muito bom. E a partir daí, eu comecei assim, realmente entender o que era entrega e entregar. E cada passo que a gente dava, a gente conversar muito com Deus, né? Depois de uma semana, o médico chegou para mim e um dia o médico chegou para mim e falou assim, né? Na segunda-feira, o que você acha do seu marido? Eu falei, eu acho que ele está ótimo. Ele está muito bom. Ele olhou assim, sério, para mim e falou assim, jura que você acha isso? Eu falei, acho, doutor. Eu falei, ele está conversando. Ele chegou aqui, ele não conversava. Ele não abriu o olho. Gente, ele não tinha força para dormir de olho fechado. Ele dormia com o olho aberto, virado para cima, aparecia só o branquinho do olho dele. E com a boca aberta, porque ele não tinha força para fechar. E aí, ele deu risada e falou assim, bom, mas o caso dele ainda é grave. Eu falei, tudo bem, eu sei. Mas eu já sabia que não era mais, sabe? Eu falei, bom. E aí, depois de uma semana, o médico chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos tentar uma vaga para ele no HC de São Paulo, porque todos os órgãos dele estão parados. Todos. Ele está com o intestino parado, com o fígado meia boca, com o rim parado, estômago parado, tudo, tudo. E o detalhe, ele não tinha cirrose. Ele tinha uma trombose de veia porta. É uma veia que irriga o fígado, que passa sangue para o fígado. Então, eles achavam que era cirrose porque não estava mais bombeando a quantidade de sangue que precisaria para o fígado, né? Então, o fígado estava meio naquela. E aí, o médico falou, a gente precisa levar ele para lá, ver se eles vão aceitar o Dilson lá, porque não é todo mundo que eles aceitam, um hospital complicadíssimo, mas nós vamos tentar. Vou até tirar umas fotos dele e mandar, Marcelo. Eu falei, pode mandar que eu vou para onde tiver que ir, né? E porque lá faz o transplante multivisceral e aqui não faz. Aqui é pequenininho. Falei, tudo bem, vamos lá, né? Isso foi numa quarta-feira feriado. Na quinta-feira, meio-dia, eles me ligaram. Marcela, seu marido está sendo transferido para São Paulo e eu preciso que você esteja aqui em 1 hora. Eu falei, moça, eu moro a 1 hora de Botucatu. Ai, se vira, a ambulância vai estar chegando aqui durante 1 hora. Gente, eu não sei nem o que eu peguei. Eu fui tomando banho, falei para as crianças, joga tudo dentro da mala, que eu tô indo e eu não sei quando eu vou voltar e eu preciso de coisas, e vai pondo. E eu fui na fé. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha andado de metrô, eu não sabia nem onde eu estava, mas eu ia pedindo para Deus na ambulância, Senhor, cuida de mim, cuida do meu marido, cuida dos meus filhos que ficaram em casa com a minha mãe, né? Minha mãe senhorinha já de idade, falei, cuida deles para mim e não me deixa ter medo, eu não posso ter medo, né? E lá fomos, chegamos em São Paulo, já era umas 8 horas da noite e entreguei o Dilson lá de novo, ruinzão, né? E aí eu falei para a enfermeira, eu falei, moça,
como que eu faço para pegar o metrô? Porque eu não sei. Ela falou assim, olha, é muito tarde, é 11h30 da noite, eu acho bom você chamar um Uber, porque não é perigoso. Eu falei, tudo bem, né? E eu não sei o que eu fiz no meu celular, que a minha internet não funcionava. Aí eu falei, quer saber? Vou de metrô mesmo, né? E o metrô, ele sai dentro do Hospital das Clínicas, assim, sabe? E eu fui andando, conversando com Deus, fui cantando, e a hora que eu olhei lá, metrô. Eu falei, é aqui que eu tenho que ir. Liguei pro meu tio, fiquei na casa do meu tio lá. Eu falo que Deus prepara as coisas assim, né? Nos mínimos detalhes. Meu tio mora em Santos. E ele tem esse apartamento em São Paulo, porque ele trabalha 3 vezes por semana em São Paulo. Gente, como Deus é maravilhoso, né? Meu tio comprou esse apartamento do lado do metrô. Eu não tinha que andar nada. Eu andava 1 quarteirão, pegava o metrô e estava dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu falei, olha, é incrível de ver como Deus cuida da gente, nos mínimos detalhes, com todo o carinho do mundo. Essa época que eu fiquei em São Paulo, eu falo que foi um retiro espiritual que eu tive, assim. Eu tive muita experiência com Deus, muita. E assim, eu nunca fiquei sozinha, sempre tinha alguém comigo. Sempre alguém me mandando mensagem no WhatsApp ou conversando comigo. Quando ele foi entubado, que eu pedia muito para Deus que eu não queria ver aquilo, porque é muito feio, né? E eu falava, eu não quero ver ele entubado. E quando ele foi entubado, eu tinha minha tia junto comigo, que cuidou de mim, que estava ali comigo naquela hora difícil para mim, sabe? Eu não tive medo, eu não me senti sozinha. E assim, eu tinha uma paz dentro do meu coração, uma alegria tão grande, que às vezes eu me perguntava assim, gente, será que eu sei da gravidade do problema? Porque não é possível. A minha paz era muito grande, muito grande. E aí eu cheguei no hospital e eles sempre, Marcelo, o Dilson precisa dar uma recuperada primeiro, precisa dar uma engordadinha, para a gente conseguir fazer o transplante nele, né? E nisso ele já estava comendo com a parenteral e comendo pela sonda no nariz. Mas mesmo assim, bem fraquinho, quase não conversava. Mas em vista do que ele estava aqui, ele já estava bem melhor. E aí o médico chegou para mim e falou assim, depois de uma semana, o Dilson não precisa mais fazer transplante multivisceral. Porque os órgãos dele estão voltando a funcionar. Gente, aquilo, meu coração, falava, Jesus. Em todas as minhas orações eu falava assim, surpreende Deus, surpreende os médicos, surpreende a nós, a gente precisa, sabe? E cuida dele pra gente, né? E aí o médico falou isso pra mim, né? Falou, olha, o intestino tá voltando a funcionar, o rim tá voltando devagarinho e as coisas estão se encaixando, né? E aí eu fui dando uma respirada e vendo que como Deus é bom na vida da gente, né? Mandava meus parentes para São Paulo, falei que ele foi um privilegiado, né? Porque até o pastor foi lá ver ele, né? E sempre alguém comigo, sempre alguém conversando. Quando a gente menos esperava, as pessoas ligavam, ofereciam ajuda de alguma forma, sabe? A gente sabia que tinha muita gente orando por nós. Tinha gente daqui que ligava todos os dias para mim, todos os dias. E o Natal era uma coisa que eu pedia muito para Deus, que eu amo Natal. E ia ser o primeiro Natal nosso, só eu e ele, né? No hospital. E eu pedi muito para Deus que Deus fizesse com que eu conseguisse ficar com os meus filhos, né? Pois no Natal a gente ficou todos juntos, lá no HC, na varandinha. O Dilson já tinha tirado uma parte da sonda, já estava com meia aberta, meia fechada. E nós passamos o Natal junto, que para mim foi assim muito bom, sabe? Muito bom. E aí as coisas foram se encaixando, e nós ficamos 2 meses e meio lá em São Paulo. Ora um ia, ora outro ia, né?
E um dia o médico chegou para mim e falou assim, olha, Marcela, agora a gente não tem mais nada para fazer pelo Dilson, porque ele não vai mais fazer o transplante, não precisa, e agora vocês têm que ir embora. E isso foi em janeiro, e tinha todo mundo indo embora, e eu estava sozinha. E eu me ajoelhei ali, eu pedi muito para Deus que eu queria vir embora, eu queria ficar com meus filhos, na minha casa, né, com meu marido. E já estava, a gente estava cansado, todo mundo, né, e a gente queria vir embora. E aí o médico falou, olha, a gente vai abrir uma fila de tratamento de rim, né, de hemodiálise. Porque ele não pode ficar sem hemodiálise. O rim dele está com 5% de funcionamento. E ele tem que fazer hemodiálise um dia sim, um dia não. Então, se ele ficar em São Paulo, tem muita gente na fila. Então, a gente vai mandar para onde for mais perto. Aí, o ser humano, né, muito bobo, fez tudo bem. Me manda, mas me manda para Botucatu, porque para Bauru eu não quero ir. Porque a gente é desobediente à voz de Deus, né? E no outro dia o telefone tocou 1h da manhã, Marcela, amanhã, 7 horas, você vem para o hospital que nós estamos te mandando para Bauru, no estadual. Eu falei, mas não vou mesmo. Não vou. Eu falei, gente, eu não vou. Foi aquele lugar, judiou de mim, judiou do meu marido, eu não vou para lá. E desliguei. Você está se negando aí, Marcela? Eu falei, tô me negando, não vou. Tudo bem, então tá. Aí aquilo, o Espírito Santo ficava assim em mim, você desobedeceu, eu mandei você ir, você não foi, eu mandei você ir, você não foi. Você tem que perdoar aquele povo de lá, você tem que perdoar. E eu ficava assim, poxa, né, brincadeira isso, Jesus. E aí eu me ajoelhei e eu falei para Deus assim, Senhor, eu errei, eu te desobedeci. O Senhor está sendo tão bom para mim. E eu desobedeci, o Senhor mandou eu ir. E eu não fui. Mas se eu tiver que ir, eu vou. Agora eu vou. Ai, gente, não deu 2 dias, me tocou o telefone de novo. Marcela, você está sendo remanejada para Bauru, no estadual. Aí eu comecei a chorar no telefone e falei assim, tudo bem, eu vou, tem que ir, eu vou, né? E eu acho que a moça do outro lado, a psicóloga, pensou, essa menina é louca, né? Tá falando que vai voltar e fica chorando e não, né? Eu falei, eu vou, Deus mandou, a gente vai. Aí a gente veio, gente. A hora que nós chegamos no estadual, quem que atendeu a gente? Aquela mulher lá, que desfez da gente, que destratou. E eu fiquei muito brava. E eu oro muito a Deus para tirar essa ansiedade de mim, esse negócio, porque eu sou meio impulsiva, assim, sabe? E aí eu falei assim, eu não acredito. A hora que eu vi ela lá, eu falei, não acredito. E ele deitado, assim, na cama, assim, né? Isso que nós chegamos lá, deixaram a gente para fora. A gente ficou esperando 1h30 dentro da ambulância, do lado de lá da rua. E aí, nós entramos, não deixaram a gente internar. Essas coisas assim, né? E aquilo lá, eu fui ficando. A hora que a moça, que eu vi que era ela jogou os papéis do Dilson assim em cima da mesa, assim, e falou assim, o que esse povo está pensando que eles são? Eles estão achando que vaga de hospital é assim? Vem quando quer, faz o que quer, vai para onde quer? Não é assim. Aí eu falei para ele assim, ela está falando da gente, e eu estou ficando brava. Aí ele passava a mão assim em mim e falava assim, calma, vai tomar um Rivotril que você está nervosa. Aí eu falei assim, não é nervosismo, Chola, que essa mulher está desfazendo da gente. Eu falei, poxa vida, né? Aí ele, que aí, né, Deus fala com a gente, manda assim, né? Ele falou assim, sabe o que é? Ela precisa ver que a medicina dela não é nada perante os olhos de Deus do que Deus pode fazer na vida da gente. Nossa, gente, foi um tapa assim na minha cara, plof. Eu desmontei ele, eu falei, não acredito que ele está falando isso para mim. Nossa vida. Eu falei, realmente, isso é verdade. E quando eu cheguei no estadual, que nós internamos e tal, eu entendi o porquê eu estava ali. Porque eu tinha que perdoar aquele pessoal. E eu falei, agora eu entendo. Eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que perdoar essa médica. E realmente, quem estava aqui, que desfez de nós, que maltratou, que pisou, precisa ver que Deus na vida da gente é tudo.
É tudo. E só Ele pode salvar e dar vida para quem está morto praticamente. Quando Deus quer, é assim. E subimos para o quarto. E eu sabia que ele não ia vir embora. Eu sabia que a gente ia ficar lá um tempo até conseguir vaga, né, de máquina, de hemodiálise. Mas ele não. Ele achou que ele ia vir embora no mesmo dia. E aí eu falei para ele assim, não, você fica aí, dorme, que amanhã o médico vem conversar com a gente. Aí passou um médico lá e falou assim, olha, Dilson, se prepara. O senhor vai passar o carnaval, a Páscoa, tudo aqui dentro. Porque no mínimo 4 meses de internação, porque o rim do senhor está ruim pra caramba. Não vai voltar a funcionar. E o senhor precisa de uma máquina. E sem máquina o senhor não pode ir embora. E o senhor só vai embora, só vai pensar em transplante de rim quando o senhor for embora. Porque aí o senhor pode fazer exames lá em Botucatu e não precisa estar internado, né? Então aí que o senhor vai embora. Nossa, tadinho, ele murchou, sabe? E eu falava assim para ele, segura nas barbas de Deus aí. Já foi muito milagre, um rinzinho não vai ser nada, aguenta aí. E fui embora, né? E quando ele chegou no estadual, ele fazia 110 ml de xixi, preto, que nem Coca-Cola. Aí eu cheguei em casa, ouvi aquela palavra do médico, me ajoelhei no meu quarto e falei assim para Deus, falei, Deus, surpreende aqueles médicos, Deus, surpreende, mostra para ele o seu poder. Eu cheguei no outro dia lá, gente, sem brincadeira, era 550 ml de xixi, na corzinha de champanhe, a coisa mais bonitinha da vida. Eu olhei, eu falei assim, Cholo, é seu esse xixi? Ele falou assim, é. Eu falei, mentira. Ele falou, é. Eu falei, gente, mas Deus é tremendo demais, é sensacional. E ficamos lá. Aí teve um dia que ele continuando fazendo hemodiálise, com a fístula e tal, né? E aí um dia eu falei pro médico, falei, doutor, qual a chance do rim dele voltar a funcionar? Porque ele está fazendo bastante xixi. Não, Marcela, mas não é a quantidade. Tudo dava um jeitinho assim, sabe? Para falar assim, esquece de Deus, esquece de Deus. Não é a quantidade, é a qualidade, né? O rim dele não está filtrando, está com 5%, e é mais fácil ele conseguir uma fila no transplante, um lugar na fila, do que o rim dele voltar a funcionar. Falei, tudo bem. Mas eu não absorvia mais, sabe, gente? Não conseguia mais absorver. E aí eu vim para casa. E aí ele ficou esses dias fazendo hemodiálise. E quem faz hemodiálise sabe, é muito triste a hemodiálise. Judia demais da pessoa. E esse final de semana, estava todo mundo assim já exausto, sabe? E eu cheguei lá no sábado, ele tinha feito hemodiálise, 5 horas de hemodiálise. E eu olhei na cama assim, eu via um pedacinho de pau seco. Ele era seco, 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 e não tinha vida, sabe? Ele não se mexia na cama. Ele falou assim para mim, eu estou muito cansado, ele não tinha força para falar. Porque já estava muito magro, e ainda com o desgaste da hemodiálise, ele ficava detonado. E eu saí de lá tão triste, mas tão triste, porque eu falava, meu Deus, né? E nesse dia, meus filhos falaram para mim, mãe, vamos sair com a gente à noite? E eu falei assim, não, vou ficar. E ali eu me ajoelhei, eu chorei. E eu falei, Deus, o fardo está tão difícil. Deus do céu. Eu sei que o Senhor está cuidando da gente. Eu sei que o Senhor está no controle, eu sei. Mas está muito difícil. A gente vê tanta tristeza, tanto sacrifício. Fala com a gente, eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso, Senhor. E no outro dia, eu voltei no estadual no domingo, fazer a visita, eu ficava lá o dia todo com ele, só não dormia nessa fase de agora que ele já estava bem. Aí eu cheguei lá, ele estava super bem e falou assim para mim. Nisso entrou um pessoal para orar, aqueles capelão que faz capelania. Entrou lá e foi direto nele. E a mulher falou exatamente o que eu tinha conversado com Deus. Aí eu falei, Deus está falando comigo, né? E aí eu fiquei muito assim aliviada, meu coração ficou muito aliviado com aquilo e eu vim embora. Na segunda-feira ele ligou para mim de manhã. Ele falou assim para mim, Choleta,
meu rim tá bom. Meu rim tá voltando a funcionar. A médica disse que vai me desmamar, né? Que aí tirando a hemodiálise aos poucos. E eu vou embora para casa. Até sábado. Isso era segunda-feira. Aí eu falei assim, gente, oh Deus, glória a Deus, Jesus. E eu falei assim, tá vendo, Cholo? É Deus provando do seu amor mais uma vez com a gente. Mais uma vez. E aí eu vim embora, na terça-feira ele me ligou e falou assim para mim, corre para cá, porque eu estou de alta. O meu rim voltou a funcionar. Gente, é uma alegria tão grande, mas tão grande, que olha, eu falo para Elisângela, eu falo, gente, como Deus é bom e a gente não enxerga, a gente não deixa Deus agir na vida da gente, sabe? Aí ele teve alta na quarta-feira, veio para casa com a fístula, tudo, né? E falou assim, bom, agora a gente vai fazer hemodiálise, tipo assim, uma vez por semana. Aí eu falei, você não vai. Não vai. A próxima vez que a gente voltar no estadual, você vai tirar a fístula. Será? Eu falei, tenho certeza disso. Gente, na outra semana nós voltamos lá, fizemos exame de sangue, o médico falou assim, ele está com 50%, 60% do rim funcionando. Ele tinha 5%. 60%, 50%, e ele só tem um rim, viu? Para ajudar, ele só tem um rim, entendeu? Então pensa, é sensacional. Aí nós viemos embora, ele tirou a fístula e graças a Deus, ele não precisou mais hemodiálise, não precisou fazer mais nada. Ele ainda está em tratamento, né? Às vezes surge algum sangramentozinho, mas a gente fala que ele está curado, em nome de Jesus. Não tem mais trombose no abdômen dele. A gente crê nisso. Que ele foi curado. Como o pastor falou agora, né, pastor? Ele foi curado, em nome de Jesus. Eu olho para ele assim, eu falo, ele é um milagrezinho ambulante. Porque ele estava com todos os órgãos parados. Não foi só o rim que voltou a funcionar. Foram todos. Né? E assim, a gente vem provando da bondade de Deus sempre, todos os dias. Na verdade, quem tinha renda em casa era só ele, né? Eu tinha minha loja, mas minha loja era para cobrir os nossos gastozinhos, né? E ele fechou a oficina. E a gente tem uma vida normal, porque Deus supre as necessidades da gente. Isso é muito bom. É a gente ter fé de entregar realmente para Deus todos os nossos problemas. E uma coisa que eu aprendi, que a gente não tem que questionar Deus. Ai, mas por que eu estou passando isso? Ai, eu vou ter que ir para São Paulo. Ai, a vida lá é muito cara. A gente não tem que questionar. Se Deus mandou, a gente vai para onde tiver que ir. E a gente tem que obedecer. Se Ele falar vai, você vai, mesmo a gente não querendo. Porque Ele sabe todas as coisas. E sabe o que é bom para a gente. Então, a gente tem que obedecer. Aí, eu escrevi aqui um negocinho aqui. Que nós aprendemos nessa batalha que em nada podemos nos frustrar. Nem ao menos questionar ou murmurar. A única coisa que temos e devemos fazer é agradecer e adorar por mais difícil que esteja. E toda vez que nossas forças acabarem, o remédio é se ajoelhar e clamar pelo seu nome. Colocarmos em prática nossa fé e descansar. Porque Ele está ali, sempre de mãos dadas a nós, nos proporcionando o que há de melhor, sem mesmo nós merecermos. Que história, luta, persistência, uma história de amor, amor, que levantou ele foi o amor.
Você fala? Mas eu aprendi uma coisa em tudo isso. A coisa está difícil? Segura nas barbas de Deus. Segura nas barbas. Você tirou a barba, irmão, e agora? Milagre, né, gente? Deus continua fazendo. Como é que você está? O que você precisa de Deus? Até onde você vai? Até em Bauru? Até em Botucatu? Até em São Paulo? 6 meses, né? 5 meses. Pelo vale da sombra e da morte. Mas está aqui o milagre. O milagre. Isso é um milagre, cara. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio queimando. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio queimando. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aleluia. É isso que nos dá força para pregar o poder, o milagre do Senhor. Há 50 anos vendo Deus operar. Aleluia. E até hoje Deus opera. E vai continuar operando, porque é o Deus de poder, é o Deus de milagre. Aleluia. Que Deus abençoe, queridos. Acreditaram. Olha aí, olha que família maravilhosa que vocês têm. Não é verdade? O diabo não estragou, não conseguiu. Deus abençoe, filho.